Introdução. Por que Sansão? Acredito que pelo título deste estudo, você já deva ter percebido sobre quem irei falar. Sansão é um dos personagens mais conhecidos e aclamados do Antigo Testamento, e até mesmo as crianças já aprenderam na escola dominical sobre sua história, sua força, suas tranças, sobre Dalila. Personagem icônico. Quem nunca ouviu uma pregação sobre ele? Quantos louvores não são inspirados em sua história de vida? Além disso, Sansão também aparece na galeria dos heróis da fé, aos Hebreus capítulo 11, versículo 32. Então, por que falar outra vez sobre alguém já tão conhecido e estudado? Será que a história de Sansão ainda tem lições a nos ensinar, além das tantas que nós já aprendemos? Se há um motivo para que sempre nos atentemos à história de Sansão, é este. Ele é uma pessoa comum. E isso parece óbvio. Mas nós, em pleno século XXI, sendo contados entre milhões de crentes em um país com dimensões continentais, somos tentados a minimizar nosso potencial em relação aos homens de Deus descritos na Bíblia. E o caso de Sansão é emblemático. Provavelmente nenhum de nós tenha matado um leão ou ferido 1000 pessoas com osso de jumento. Quando nos deparamos com os grandes feitos dos profetas e apóstolos, o que a gente faz? Se compara. E ao comparar, percebemos que há um abismo entre nós, meros mortais, e os homens dos tempos bíblicos. Mas Tiago desfaz essa ilusão dizendo, com todas as letras, que Elias era tentado nas mesmas tentações do que nós. Carta de Tiago, capítulo 5, versículo 17. E quem era Elias? O profeta que fez fogo descer do céu. Francamente, Moisés, Elias, Davi ou Paulo não tinham um código genético mais santo que o nosso e nem eram heróis invencíveis. Basta analisar com mais profundidade a vida de cada um deles e logo encontraremos momentos de fraqueza, de debilidade. E Sansão não será a exceção. Ele viverá fases em sua vida onde sua fragilidade irá transparecer, mesmo com o rótulo de o mais forte da nação que ele carregava. O que você precisa ter em mente é que a força pela qual Sansão se tornou tão afamado não provinha dele mesmo. Era o Espírito de Deus quem se apossava dele, e então o sobrenatural acontecia. Se eu pedisse a você que imaginasse como era Sansão, provavelmente você o veria forte, corpulento, alto, músculos trabalhados. Muito embora a Bíblia não detalhe a aparência física de Sansão, saiba você que naquele tempo não existia academia. Ele era comum e talvez o que o destacasse era o tamanho de seu cabelo. Mas fora isso, nada mais. E nós também somos pessoas comuns. Comemos o que os outros comem, vamos nos mesmos lugares que os outros vão, moramos onde os outros moram. Não há nada em nós mesmos que nos tornem excepcionais. Se você é um salvo em Jesus, precisa reconhecer que todo o brilho, toda a autoridade, toda a graça que você possui está em você. E alguém pode até pensar que é seu, mas não vem de você. É a unção do Espírito Santo que faz a diferença em você. Quando lhe perguntarem de onde vem tanta força, aponte o dedo para o céu e responda: a minha força vem de Deus. O Salmo 20, verso 7 diz assim: uns confiam em carros e outros em cavalos, mas nós faremos menção do nome do Senhor. A vitória na vida cristã não é alcançada com a força do braço, nem menos com quaisquer armas carnais. Você é mais forte à medida em que se torna mais dependente. Ou seja, a sua força será diretamente proporcional
ao nível de dependência que você tem de Deus. Lembra da resposta de Deus a Paulo em um dos momentos mais desafiadores de sua vida? A minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. 2 Coríntios, capítulo 12, versículo 9. Você não precisa ser sobrenatural. Viva a sua humanidade e o Senhor irá potencializar a sua força. Desobrigue-se de ser forte o tempo todo. Tire um tempo para as suas lágrimas, porque quando você pensa que está fraco, é aí que você é forte. Mas lembre-se sempre de que somente em Deus você poderá vencer o mal e que não há poder onde primeiro não houve dependência. A presença dele em você é o seu maior tesouro. Uma certa pregadora costuma dizer: o segredo da sua vida é ele. O fato de Sansão ser uma pessoa comum traz uma implicação lógica. Ele era um ser humano imperfeito, limitado e dependente. A vida de Sansão não será apenas de glória. Ele viverá desafios, decepções, erros, uma vida como a de qualquer outro. Sansão possui uma personalidade complexa e muitas vezes até confusa. A vida dele é um dos mais claros exemplos da luta entre carne e espírito do Antigo Testamento, em que a linha entre o sucesso e o fracasso é muito tênue. Ter a presença do Espírito Santo não aniquila a nossa humanidade. Continuamos a sentir dores, medos, tristezas, e as tentações não são menores na vida dos crentes espirituais. A sua vida de oração e de jejum não faz Satanás desistir de lhe atacar. Pela forma como o nosso herói irá se conduzir, percebemos o quanto ele, muitas vezes, se sentia invencível, acima do bem e do mal, podendo fazer tudo o que bem quisesse. Mas entenda uma coisa: realizar grandes feitos, ser reconhecido, honrado, não nos exime das responsabilidades de nossas escolhas, nem tampouco nos blinda do fracasso. Uma das mais importantes lições que a dramática história de Sansão nos revela é que o sucesso não é um cartão ilimitado para se fazer o que quer. A fatura sempre chega. Nem tudo a fama, o dinheiro, a posição consegue compensar. Quem conheceu Sansão, amassando barro como escravo dos filisteus, sem antes ter conhecido a sua história, jamais diria que ele havia sido um herói nacional, o homem mais forte e poderoso de seu tempo. Vamos nos recordar de uma passagem bastante conhecida de todos nós? Efésios capítulo 6, texto que descreve as armaduras espirituais. O que eu gostaria de ressaltar é que elas têm o poder de nos proteger, mas jamais o de nos tornar invisíveis. Por exemplo, a Bíblia diz que com o escudo da fé podemos apagar os dardos inflamados do maligno. Efésios capítulo 6, versículo 16. Isto significa que em algum momento os dardos inflamados serão disparados e que se pensamos que estamos longe dos radares do inimigo, este será nosso maior engano. Vejamos outro texto igualmente conhecido. 1 Pedro, capítulo 5, versículo 8. Sede prudentes, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar. Aqui, o texto nos revela pelo menos duas das táticas de Satanás: intimidar e procurar. Ele grita, ele brama, ele ameaça, porque assim o crente despreparado já treme. E quando ele observa que este crente não está conseguindo resistir ao medo e à tentação,
é só uma questão de tempo para que ele venha o tragar. Só que pior do que não ter forças para lutar, pior do que ser fraco, pior do que estar com um problema espiritual, é quando este crente não tem a sensibilidade para perceber que algo não está bem e continua vivendo como se nada tivesse acontecendo, ignorando assim os alertas do Espírito Santo. Não se finge estar subindo, quando na verdade se está em decadência. Não brinque com o pecado. O apóstolo Paulo nos adverte dizendo: aquele, pois, que cuida está de pé, ou seja, que pensa que está de pé, olhe para que não caia. 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 12. O sucesso da força sobrenatural que agia em Sansão foi ofuscado pelas más e reiteradas atitudes que ele tomou. Não existe, meu irmão e minha irmã, estrutura de poder, por mais bem forjada que seja, que resista ao efeito corrosivo do pecado. Uma hora, a casa cai. Nós buscamos nos identificar com tantos personagens bíblicos, mas talvez muitos de nós sejamos mais parecidos mesmo com Sansão. Um homem que se deixou guiar por seus sentimentos compulsivos, pelo egocentrismo e pela libertinagem, mas que era, ao mesmo tempo, extremamente usado por Deus. O que para nós é uma contradição, um paradoxo. Como alguém pode ser cheio do Espírito para matar leão e daqui a pouco estar envolvido com mulheres estranhas? Mas é assim. Sansão tinha uma vida no palco, outra vida nos bastidores. O Sansão público é forte, destemido. O Sansão anônimo é inconstante e inconsequente. O Sansão público é capaz de enfrentar um leão. O Sansão anônimo não consegue resistir ao poder sedutor e ardiloso das mulheres filisteias. A Bíblia não esconde os erros dos grandes homens de Deus. E, na vida de Sansão, é perceptível os ciclos de bons e maus momentos. Ele não tinha constância. Ora estava tomado pela força divina, ora estava entorpecido pela carnalidade. A vida dele era cheia de adrenalina, de emoções, e ele ia do céu ao chão em questão de horas. Hoje em dia, quantos crentes vivem flutuando, sem qualquer firmeza espiritual? Vivem uma vida dúbia, uma coisa na igreja, outra coisa fora dela. É como se ser crente fosse vestir-se de um personagem, ora põe, ora tira. O que é curioso é que pessoas que veem aquele irmãozinho vestido de crente, falando igual crente, carregando a Bíblia, nem imaginam o que ele é capaz de fazer longe de tudo e de todos. Uma vida de anonimato. Preciso lhe fazer algumas perguntas. Se a sua vida, toda ela, virasse livro, ele seria uma bênção ou um escândalo? Se a sua história fosse contada no megafone para todos ouvirem, que conclusões poderiam tirar dela? Você seria uma referência para os que querem servir a Deus ou um exemplo do que não se tornar? Se há um ponto em comum entre todos os crentes que caem e se apostatam da fé, a despeito do tipo de pecado que tenham cometido, é a disparidade entre a vida pública e a privada, a duplicidade, a hipocrisia. Feliz é aquele que vive no oculto o que vive no público. Feliz é o crente que consegue reproduzir no quarto a vivacidade, o fervor, a devoção e a fé que demonstra ter no altar. O maior problema de Sansão não era ter fraquezas. Isso é inerente à natureza caída do homem após a queda, e cada um de nós temos as nossas. A questão é o que fazer com elas.
Será que submetemos nossos desejos, vontades, pensamentos ao senhorio de Cristo ou alimentamos nossas concupiscências? Estamos mortificando a carne ou revivendo-a? Em Romanos, capítulo 12, versículo 2, a palavra de Deus nos orienta a não viver de acordo com o padrão do mundo, mas a nos transformarmos pela renovação de nossa mente. Nosso Senhor Jesus nos apresenta o verdadeiro discipulado quando diz: se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. Tome a cada dia sua cruz e siga-me. Evangelho de Lucas, capítulo 16, versículo 23. Evangelho é renúncia diária do pecado e dos desejos desenfreados da nossa carne. Não haverá um dia sequer na vida do cristão que ele não terá de se sacrificar caso decida se manter fiel a Deus. Infelizmente, Sansão não compreendeu isto. Ele cedia muito facilmente às ciladas. Uma observação: se você é daqueles que está sempre a apontar o dedo para condenar Sansão e outros mais que caíram na fé, lembre-se de que a queda é uma possibilidade para qualquer um de nós. Enquanto habitamos neste corpo mortal, fracassar é um risco real. Será que em meio a tantos altos e baixos que viveu durante tantos anos, Sansão não imaginou, em algum momento de sua vida, que ela terminaria de forma tão trágica? Eu acredito que não, porque o ser humano, ao tomar decisões precipitadas e desventuradas, pensa que sempre haverá jeito de escapar, mesmo que no último momento. Mas nem sempre essa estratégia funciona. O que eu desejo é que você não tenha de experimentar 10% do sofrimento de Sansão. Mas cabe a você examinar-se e perceber por qual caminho você está trilhando. Desperte enquanto há tempo e mude a sua rota. Seja humilde como o filho pródigo. Caia em si e veja o perigo que você está correndo longe da presença e da casa do Pai. Não se engane. Ser herói não é não ter fraqueza. Ser herói não é não chorar. Mas sim atravessar os desertos e vales da vida, reconhecendo a dependência de Deus e, no final, poder jubilar como Paulo. Combati o bom combate. Terminei a carreira e guardei a fé. 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 7.